fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você acompanha a segunda parte da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal, ao vivo aqui pela TV Justiça. Os ministros retomam seus assentos no plenário, na mesa em formato da letra U invertida. O ministro Fux está ao centro. À esquerda dele, o procurador-geral Augusto Aras e à direita, a assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza. Renovando meus votos, boa tarde, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu passo a palavra agora a Sua Excelência o Ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso senta-se à direita na bancada. Que estiveram na tribuna. Presidente, ele tem pele clara, cabelos grisalhos, veste a toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata lilás. O tribunal chegou até agora e, apenas resumindo, nós estamos diante de uma lei que alterou a sistemática da improbidade administrativa em muitos pontos. 2 deles estão sendo discutidos nesta ação, outros aspectos são discutidos em outras ações. Nesta ação, estão sendo discutidos 2 pontos. O primeiro, o fato de que a nova lei eliminou a possibilidade de condenação por improbidade apenas pela existência de culpa e, portanto, restringe a ação de improbidade e a sua procedência às hipóteses de dolo. E, em segundo lugar, alterou os prazos de prescrição e previu uma hipótese específica de prescrição intercorrente. O tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Eu acho que esse caso e essa discussão coloca em centralidade do debate 2 pontos que eu acho importante de se assinalar no direito brasileiro. Nós temos, infelizmente, e ainda temos um problema grave no país, na administração pública de corrupção estrutural, eu diria, e sistêmica, e esse é um problema que nós continuamos a ter que enfrentar. Houve um arrefecimento, mas o problema não desapareceu. E, por outro lado, nós temos o que foi lembrado da tribuna, e é um fato, que é o chamado, aspas, apagão das canetas, fecho aspas, que é o administrador que tem medo de decidir o que precisa decidir pelo temor das sucessivas camadas de fiscalização que, por vezes, exacerbam a responsabilização do administrador. Eu me lembro quando presidia o TSE, até muito recentemente presidido por Vossa Excelência, com grande brilho e competência, e eu aqui o cumprimento por essa trajetória, e agora assumido pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem igualmente cumprimento. Aliás, a posse de Sua Excelência ontem foi um momento institucionalmente memorável. Eu recebi do então presidente do Tribunal de Contas, que era o ministro José Múcio, um relatório que tinha 7.000 pessoas inelegíveis, a maior parte em âmbito municipal, por problemas de prestação de contas. E boa parte desses problemas, me disse ele, não são casos nem de improbidade nem de corrupção. São casos de dificuldades ou de limitações cognitivas para fazer a coisa certa, e o sujeito não acerta a prestação de contas e muitas vezes acaba sendo condenado, e às vezes até por improbidade, quando, no fundo, é uma incapacidade de compreender a legislação e de fazer a coisa certa nos 6.000 municípios brasileiros com um nível de escolaridade diferente. Portanto, eu acho que nós precisamos achar, e não é fácil, um delicado ponto de equilíbrio entre o enfrentamento à corrupção, sem atemorizar o administrador competente que, pelas dúvidas, não faz o que tem que fazer ou não compra o que tem que comprar, para não ter a chateação. Então, acho que esse é um ponto muito importante de nós destacarmos, e acho que somos um país em busca desse equilíbrio.
que ainda não encontramos. Enfrentar a corrupção, que é um problema dramático, e não imobilizar os administradores que passam a ter medo, e as camadas de fiscalização se multiplicam também, e eu acho que nós precisamos levar isso em conta. Feitas essas observações, presidente, eu também gostaria de dizer que, por essas razões que eu acabo de aduzir, eu não acho que haja inconstitucionalidade em só haver condenação por improbidade em caso de dolo. Portanto, a culpa, sobretudo a culpa proveniente da insciência da coisa certa, é preciso que nós superemos não com a repressão, mas com a melhor capacitação dos administradores públicos ao longo do tempo. Portanto, eu não vejo, e ouvi muitas críticas à legislação, mas eu não tenho um problema de constitucionalidade, pelo menos, com o fato de o elemento subjetivo dolo passar a ser exigido em todas as 3 hipóteses que a legislação prevê de improbidade. De modo que eu vou começar, porque eu concordo com 95% da posição do ministro Alexandre, salvo o aspecto que foi destacado pelo ministro Luiz Edson Fachin, a quem vou acompanhar no particular. Então, gostaria de dizer, desde logo, que no tocante à prescrição e à não retroatividade da prescrição, eu estou acompanhando integralmente a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes, pelas razões óbvias que já foram aduzidas aqui. Prescrição significa inércia, significa o não exercício de uma pretensão pelo prazo previsto em lei. E, evidentemente, não pode retroagir para nem a prescrição intercorrente, nem tampouco a prescrição em caráter geral. De modo que estou acompanhando a posição do ministro Alexandre nesse particular. A minha divergência, presidente, é uma divergência menor, mas eu penso que de alguma importância, que é a questão da retroatividade e a intensidade da retroatividade e a ultratividade. E aqui a gente tem um problema terminológico que eu vou procurar conciliar. Quer dizer, a retroatividade significa uma lei nova se aplicar a situações pretéritas. E a ultratividade significa uma lei antiga revogada se aplicar a situações presentes residualmente. Portanto, esses são os conceitos em discussão aqui. De modo que o ponto de divergência menor diz respeito à intensidade da retroatividade. O ministro Cássio abordou esse assunto analiticamente no seu voto. Eu vou pedir todas as vezes a Sua Excelência para discordar nesse ponto. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, que é o capítulo dedicado aos direitos e garantias individuais, prevê o seguinte, no inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A grande regra em direito é que as leis só se aplicam prospectivamente. As leis se aplicam do momento em que entram em vigor para frente. E, por via de consequência, a aplicação retroativa de uma lei é a exceção. A única exceção prevista constitucionalmente é essa que eu acabo de ler. Uma lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, portanto, o sujeito passivo de uma ação penal. Essa é a regra constitucional. É bem verdade que, em muitas situações, analogicamente se aplica a retroatividade benéfica aos casos de direito, chamado direito administrativo sancionador, ou seja, as situações que não são de natureza penal, são de natureza administrativa, mas que envolve a aplicação e a incidência de penas. E eu acho que em muitas situações da vida não é irrazoável e em algumas é até desejável a retroação benéfica em caso de direito administrativo sancionador. Nesse caso específico, no entanto, presidente, não havendo um mandamento constitucional, eu acho que não é o caso de se dar a retroatividade benéfica plena. E aqui,
pela razão que eu passo a explicar brevemente. A legislação anterior, na legislação anterior, punia-se a improbidade, fosse por culpa ou fosse por dolo. Por culpa em alguns casos e por dolo em outros casos. O que acontecia é que, muitas vezes, os inquéritos civis e a propositura das ações não distinguia entre dolo ou culpa pelo simples fato de que isso não fazia diferença, porque você poderia condenar por dolo ou por culpa. Portanto, a apuração não cuidava de distinguir e a ação ajuizada também não imputava nem dolo nem culpa, imputava apenas a improbidade. E nós, no Tribunal Superior Eleitoral, em muitas hipóteses, nós é que tínhamos que dizer se tinha havido dolo ou culpa, porque a legislação funciona assim. No caso de condenação em improbidade transitada em julgado, o condenado perde os direitos políticos e, consequentemente, fica inelegível. E, portanto, não faria nenhuma diferença se era dolo ou culpa. Mas antes do trânsito em julgado, quando era a condenação apenas em segundo grau, o TSE tinha uma jurisprudência, e tem uma jurisprudência, que só fica inelegível se tiver havido dolo. E em muitos casos que chegavam no TSE, a decisão condenatória não dizia se havia dolo ou culpa. E, portanto, nós é que tínhamos que estudar o caso para dizer aqui é dolo e, consequentemente, está inelegível, ou aqui é culpa e, consequentemente, pode ser registrada a sua candidatura. Portanto, a razão pela qual eu estou votando pela não retroatividade é que, nos casos pretéritos, em muitas situações, não se fazia essa distinção. E, portanto, eu acho que deve-se seguir, no caso específico, não a retroatividade benéfica, mas o tempus regit actum. E, portanto, eu nem acho que seja propriamente uma outra atividade, embora, se alguém preferir, pode chamar assim, eu acho que é tempus regit actum. Este fato vai ser julgado à luz da lei vigente naquele momento, porque, pela lei vigente naquele momento, os juízes, com muita frequência, não distinguiam dolo ou culpa. E, portanto, eu imagino que possa continuar não sendo, assim, propriamente uma anistia geral, como observou o ministro Luiz Edson Fachin. Do ponto de vista prático, presidente, e levando em conta o voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, na sua conclusão relativa a esse tópico, ele diz: a norma benéfica é irretroativa, e aí ele pontua as situações em que ele considera irretroativa, que são do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. A minha posição é que não retroage em nenhuma hipótese, que é a posição que foi defendida pelo ministro Fachin. O que significa que eu estou acompanhando o ministro Alexandre em todas as 4 proposições que ele formulou como tese de julgamento, salvo que, numa das teses, que já vou dizer qual é, eu paro a frase antes da cláusula final que ele acrescentou. Portanto, eu estou acompanhando no é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo do tipo dolo. Estou de pleno acordo, não considero inconstitucional a inovação trazida pela lei. A outra conclusão do ministro Alexandre, que é a 3, aplicam-se os princípios da não extra-atividade e tempus regit actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado em virtude de sua revogação expressa. E Sua Excelência diz que o novo regime prescricional não retroage. Portanto, a minha divergência recai no item 2, onde Sua Excelência diz: a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é retroativa
e eu paro aqui, é irretroativa, vírgula, prossegue ele, mas eu não endosso, em virtude do artigo 5º, inciso 36, que é o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Portanto, pedindo vênia ao ministro Alexandre por essa divergência pontual, eu estou entendendo que a lei simplesmente não retroage. Ela se aplica tanto no caso da culpa quanto no caso da prescrição, daqui para frente, considero válida, considero constitucional, mas sem dar efeitos retroativos. Porém, tal como o relator e tal como o ministro Fachin e outros que o acompanharam, eu aqui entendo que ocorreu a prescrição e, portanto, estou dando provimento ao recurso extraordinário. Portanto, acho que até aqui todos estamos de acordo no desfecho do caso concreto. Dar provimento ao recurso, acho que até aqui com unanimidade. A única divergência minha em relação ao relator e acompanhando o ministro Fachin é que eu não dou retroatividade a nenhuma situação criada pela lei nova, seja na questão que envolve culpa, seja na questão que envolve a prescrição. É como... Então, Vossa Excelência, só para nós nos entendermos aqui, então, Vossa Excelência entende, a lei é irretroativa, então, aquelas ações que foram propostas, consoante os incisos 9, 10 e 11 da lei anterior, continuam sendo regidas por aquela lei e serão julgadas de acordo com aquela lei, com seus prazos de prescrição e com as suas tipificações. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. O ministro Alexandre entendeu que, em primeiro lugar, realmente nos poderia surpreender retroativamente o Estado, que não poderia imaginar que se excluiria a culpa, mas, tendo em vista o surgimento dessa lei nova, que exclui a culpa, não há possibilidade, então, nos processos pendentes, de se condenar por um ato que não é mais tipificado na lei de improbidade. É isso. Sendo que ele abre exceção, o ministro Alexandre abre exceção para coisa julgada já formada. Mas, presidente, vai ser a última vez que eu me manifesto aqui, mas eu faço questão várias vezes de separar, porque não é, e isso dá diferença juridicamente, não é retroatividade parcial que eu estou votando. A lei irretroativa. O que ocorre é que não há ultratividade da lei revogada. Só existe uma hipótese no campo sancionatório, só existe uma hipótese de ultraatividade de uma lei revogada. Ministro Alexandre de Moraes. Do Código Penal. Veja, que não trata de retroatividade ou não, trata de ultratividade, como é o caso que estamos julgando, ao meu ver. O que diz o artigo 3º do Código Penal? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja, o fato praticado durante a vigência de uma lei, a regra de qualquer direito sancionatório o fato só se aplica, a lei só se aplica ao fato praticado durante a sua vigência se a lei não for revogada, porque ela não tem ultratividade. Excepcionalmente, as leis, que diz o Código, a lei excepcional ou temporária, mesmo revogada, então não existe mais o tipo penal, mas era uma lei excepcional, isso ocorre em caso do Código Penal Militar, por exemplo, tem hipóteses. Não existe mais a lei, mas aqui sim é uma exceção. Nesse caso, a minha dificuldade é exatamente essa. A hora que o juiz chegar para condenar, ele vai condenar com base numa lei revogada, sem a previsão de ultraatividade. Mas eu acho que ficou bem pontuado aqui a única divergência entre mim, o ministro Fachin e o ministro Luiz Roberto. A diferença pontuada aqui pelo ministro Alexandre é porque eu não trato os princípios que o ministro Alexandre acaba de anunciar. Ministro Luiz Roberto Barroso. Indubitavelmente ao direito penal. O direito penal é assim. Mas nós não estamos... A improbidade é tratada como uma questão civil. Exato. E, portanto, nós estamos no plano do direito
administrativo sancionador, administrativo e não penal. Eu reconheço que existem analogias legítimas entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, mas a retroatividade benéfica só é imposta pela Constituição em matéria penal. Em matéria administrativa, não decorre da Constituição. Em outros contextos, eu não teria dúvida de aplicar a retroatividade benéfica. A razão pela qual optei por não aplicar neste caso é porque, como as decisões anteriores muitas vezes não faziam essa distinção, a gente cria uma situação em que se estaria cobrando das decisões ou das investigações que tenham sido feitas que tivessem atuado no passado de acordo com uma lei futura, o que eu acho que seria uma imposição irrazoável. Essa é a razão. A ministra Rosa Weber me comunicou que ela tinha uma reunião muito urgente, mas eu vou colher agora o voto do ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência está preparado? Pois não, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras, servidoras e O ministro Dias Toffoli senta-se também ao lado direito da mesa. Ricardo Lewandowski, pela magnífica Entre os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso. E prestigiada no dia o ministro Toffoli usa tem a pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos. É levemente calvo na parte superior. Senhor ministro, eu faço veste a toga preta por cima do terno, grafite, camisa branca, gravata verde. Dos debates aqui e agora com os esclarecimentos do eminente relator, eu omito a leitura. Faço o meu voto por escrito, que farei a juntada da sua íntegra posteriormente, um esforço histórico, né, e também conceitual do tema probidade administrativa. Analiso aqui as alterações da Lei 14.230 de 2021 e aqui estamos a debater, a partir do voto do relator, em razão da amplitude da repercussão geral, que vai além do caso individual colocado aqui em julgamento, isso nós já debatemos e já faz parte do Instituto da Repercussão Geral, a sua amplitude, nós temos aqui que a lei aboliu a improbidade culposa. E é nesse ponto que há uma divergência dos ministros Fachin e ministro Barroso em relação à extra-atividade, que é a expressão que Sua Excelência o ministro Alexandre utiliza. Ou seja, se ela foi culposa e ainda não há trânsito em julgado, não tem como o judiciário sancioná-la, porque foi revogada. Sua Excelência, no entanto, para aqueles casos que já houve o trânsito em julgado, entende que está sancionado o ato e não há a retroatividade. Então, Sua Excelência em vota pauta, ação no recurso extraordinário 843-989, recorrente Rosemary Terezinha Córdova. O tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Vota o ministro Dias Toffoli. O ministro Cássio Nunes Marques, se me permite, só para clarear um pouco, o ministro Nunes Marques, pelo que eu entendi, Vossa Excelência dá um caráter penal à norma e, portanto, aplica... o voto de Vossa Excelência é um pouco mais amplo do que o voto do ministro André Mendonça. Isso. Seria isso, só para ter esclarecimento? O voto do eminente relator, ele se limita apenas a esse reconhecimento do dolo, mais próximo da aplicação ministro imediata. Nunes Vossa Marques. Excelência denominou de não ultratividade, pelo que eu vi, e nega a retroatividade tanto da prescrição geral quanto da intercorrente. O ministro André o acompanhou em relação ao dolo, mas por outros fundamentos, admitindo a retroatividade. Eu também o acompanhei, o relator, mas pelos fundamentos do ministro André Mendonça, pela retroatividade. Em relação à prescrição geral intercorrente, eu admito a retroatividade, mas Sua Excelência o ministro André Mendonça diverge na prescrição geral da forma como colocou, fazendo aquele esclarecimento do recálculo para 3 anos após
o advento da nova norma, né? Mas, Vossa Excelência, então... Retroatividade total. Se me permite, só para colaborar. Compreender. Só para colaborar, o ministro Cássio, com relação a essa questão da ação rescisória, como ele não tratou o tema suborno penal, o que o ministro Cássio afirmou é que o Código de Processo não traz como causa de ação rescisória, portanto, não é hábil ao judício rescindente o surgimento da nova lei. Não foi isso que você... Ali foi uma outra divergência que eu fiz, pontual, do ministro André Mendonça. Essa foi a divergência. Mas eu acompanho o eminente relator, acompanho o relator quanto à questão do dolo, por fundamento diverso, ou seja, foi um fundamento trazido pelo ministro André, e quanto às prescrições, eu votei divergindo do relator pela retroatividade. Pois bem. Compreendido, senhor presidente. Pois não. Só para ter aqui em mente se o meu posicionamento vai ser concorrente com algum voto já anteriormente proferido, haja vista que o voto que eu trago por escrito foi, evidentemente, realizado antes da sessão de hoje e, portanto, precisava dos esclarecimentos dos eminentes colegas. Muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, eu entendo que a questão da probidade administrativa ela está no âmbito do direito público. Evidentemente, estando no âmbito do direito público, sancionatório, e a própria legislação atual, que alterou a lei de defesa da probidade, eu não gosto de falar de lei da improbidade, porque fica uma assertiva a favor do incorreto, do ilegal, do ilícito. É a lei de defesa da probidade administrativa, que sanciona a improbidade administrativa. Eu não chamo de LIA, Lei da Improbidade Administrativa. Para mim, é a Lei de Defesa da Probidade. Pois bem, a alteração ocorrida em 2021 deixou claro, e foi citado agora há pouco no voto, penso, do próprio ministro Nunes Marques, exatamente que ela separa e deixa clara quais são os atos que são objeto de eventuais ações civis públicas. Aí sim, na ação civil pública, você vai ter um âmbito próximo ao direito civil administrativo. Mas o caráter sancionatório, com penas similares à condenação criminal, inclusive com perda de emprego público e de mandato, evidentemente que, sendo direito público, está próximo exatamente do processo administrativo sancionatório com duras sanções similares às sanções que ocorrem no sistema penal. E no sistema penal, que é aquele que protege os principais bens jurídicos, a abolício criminis retroage, eu não tenho como imaginar que aqui, num sistema de direito público sancionatório, com as mesmas sanções do ponto de vista político-administrativo, que é perda de emprego e perda de cargo público, não compará-la com a abolício criminis do direito penal. Senão, nós teríamos a seguinte situação: por um mesmo fato, que depois deixa de ser crime e deixa de ser improbidade, a pessoa já estava condenada com trânsito em julgado. No criminal, o juízo da execução, por um único despacho, declarará a abolício criminis e absolverá o condenado. Já na ação de probidade, não poderia fazê-lo. Não poderia fazê-lo. E ele continuaria com a perda, por exemplo, de um cargo público ou com a impossibilidade, por um período, de se candidatar, pela impossibilidade, por um período, de contratar com o poder público, que são sanções colocadas e estabelecidas de comuns sanções para vários tipos penais e tipos de probidade administrativa.
Por isso, então, senhor presidente, no meu voto, eu faço essa distinção a partir do locus que eu entendo e da natureza jurídica da Lei de Probidade Administrativa, que é uma lei, evidentemente, de direito público sancionatório, sendo sancionatório com aspectos, sem dúvida nenhuma, de natureza penal. Porque, dada a similaridade que eu me referi. E aqui, sem fazer a leitura completa do voto, diante do horário e da solenidade que temos, muito bem organizada por Vossa Excelência e a equipe, em homenagem ao ministro Teori Zavascki, daqui a pouco, saudoso amigo e excepcional magistrado e pessoa humana, eu vou só, não posso me furtar de fazer algumas citações que trago, até também em homenagem àquele que foi talvez um dos melhores amigos de Teori aqui em Brasília, que é o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. E digo, então, a regra hermenêutica que preside as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o cidadão no direito público é a de aplicação da norma mais benéfica sempre ao cidadão, sempre ao particular. Sobretudo quando se ampliam direitos de um lado e se reduz o poder punitivo estatal do outro, legitimamente pelo Congresso Nacional, autoridade para fazê-lo. Inclusive, o Congresso Nacional tem autoridade para anistiar. Anistiar. Como já o fez em tantos casos ao longo da nossa história, tanto de império quanto de república. E digo, então, como bem ponderado pelo ministro Mauro Campbell, em brilhante manifestação, que reproduzirei na íntegra mais adiante, abro aspas, é regra de boa hermenêutica que a aplicação das normas de direito civil só poderia se dar, no caso concreto, se nele houvesse a mesma ratio iuris, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministra Carmen. Mas não há, diz Campbell. Repisando, diz ele, o que sustentei antes, o objetivo da LAP, da Lei de Ação Civil Pública, da Lei de Ação Popular, da Lei de Ação Civil Pública e da LIA, que ele coloca a sigla LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Então, ele está aqui analisando os institutos e as tipificações da Lei da Ação Popular, da Lei da Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa. Ele diz, o objetivo destas leis e também a gravidade das sanções impostas em razão dos atos de improbidade administrativa não autorizam a sistematização desse microsistema com a lógica do direito civil. Fecho a citação. E aqui também cito que devemos nos valer dos ensinamentos deixados pelo saudoso ministro Teori Zavascki, no sentido de que, abro aspas, o ponto de referência não é o de preservar ou recompor o patrimônio público ou os atos da administração, objetivo primordial da ação civil pública e da ação popular, mas sim, fundamentalmente, e ele está se referindo à questão da probidade, e ele distinguiu aqui da civil pública e da popular. E se referindo à da probidade, ele diz que, fundamentalmente, o objetivo é punir os responsáveis por atos de improbidade. Fecho aspas. Trata-se, portanto, continua ele, de natureza, de ação com caráter, diz Teori, eminentemente repressivo, destinada mais que a tutelar direitos, mas a aplicar penalidades. Fecho a citação. Teori Zavascki. Ação popular tem reparação, a ação civil pública tem reparação, mas o objetivo primordial na probidade, mais do que reparação, é punir o gestor probo. É por isso que aí tem as mesmas sanções de uma ação penal, que é perder mandato eletivo, que é
perder o emprego público, que é também ficar proibido de contratar com a administração pública, evidentemente, por certo período de tempo, porque nós não temos nenhuma pena perpétua que é vedada em nossa Carta Magna. Pois bem, já da perspectiva dos problemas de direito intertemporal, cumpre recordar que tais questões regem-se por 3 hipóteses de eficácia das normas. Primeiro, a imediatidade. Cada norma deve estabelecer todas as consequências decorrentes de pressupostos que ocorrerem durante sua vigência, o que abrange até mesmo aqueles que se completarem no desenvolvimento de fatos ou situações jurídicas advindas de tempo anterior. Segundo, retroatividade. É possível que a norma em vigor seja aplicável ainda a pressupostos completados anteriormente, o que implica a modificação de consequências jurídicas que a norma revogada já havia atribuído. E terceiro, pós-atividade ou ultraatividade. É possível que a norma revogada permaneça aplicável a pressupostos que venham a se completar depois de sua substituição por uma nova norma. A partir dessas balizas, que cito a fonte, para avançar especificamente sobre os atos de improbidade em geral, e não apenas aos culposos, penso que se deve aplicar a retroatividade da lei mais benéfica à espécie, não apenas em razão do fato de a relação jurídica subjacente ser de direito público, mas também por exteriorizar a manifestação penalizadora do Estado, subtraindo da esfera jurídica do cidadão direitos públicos individuais. Inicialmente, deve-se ressaltar que são evidentes as semelhanças entre os tipos penais em gerais e aqueles atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429. Condutas essas que foram ainda mais individualizadas pelo implemento do que se contém na nova legislação 14.230 de 21. E aqui eu faço uma citação do voto do eminente ministro André Mendonça, proferido na sessão anterior, em que apregoada a presente ação. E, como é de todos conhecido, me permita, ministro André Mendonça, omitir a leitura, já feita por Vossa Excelência. Pois bem, a partir do raciocínio que transcrevo em 3 páginas do voto do ministro André Mendonça, eu digo que, a corroborar a linha de raciocínio tão bem desenvolvida pelo ministro, do ângulo das consequências previstas em razão da prática de atos de improbidade administrativa, que muito superam as consequências civis dos atos ilícitos em geral, cito Fernando Gaspar em tese sobre a imputação subjetiva da improbidade administrativa, na qual esclarece, abro aspas, a gravidade das sanções previstas no artigo 12 da referida lei escapa em muito às costumeiras previstas para ilícitos em geral. Ao tradicional ressarcimento do dano, tido pela doutrina e jurisprudência como mera recomposição do status quo ante, somam-se a perda do cargo, função ou mandato, a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais e creditícios, multas que atingem muitas vezes o valor do dano apurado e, a mais grave, suspensão dos direitos políticos por prazos que chegam a 8 anos. Cito a obra. E digo, talvez por esse motivo, o artigo 17d da Lei 14.230 de 2021 tenha deixado expresso, e aqui repito o que acabou de dizer mais cedo na sessão o ministro Nunes Marques, citando o dispositivo. Abro aspas. O controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985. Fecho aspas. Sepultando definitivamente, entendo eu, e digo eu,
o entendimento de que a ação de improbidade administrativa seria espécie do gênero ação civil pública. Não é, é diferente. Divisando compartimentos estanques entre o direito público e o direito privado. Note-se, a propósito desse entendimento, que a nova lei não alterou o título do capítulo 3º da Lei 8429, mantendo-se intacta a referência, entre aspas, penas. Está lá na lei, penas. São penas que se aplicam na 8429. Penas essas aplicadas em decorrência da prática de condutas previamente tipificadas, não havendo dúvida da sua antijuridicidade e da culpabilidade que persiste agora apenas na modalidade dolosa. Mas a nova lei deixou expressamente consignado no artigo 1º, parágrafo 4º, o seguinte, abro aspas, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, fecho aspas. A respeito do tema, são preciosas as reflexões expostas pelo eminente ministro Mauro Campbell, por ocasião do julgamento do recurso especial 765-212 Acre, abro aspas. Há uma realidade inegável no ordenamento jurídico brasileiro, por cima da qual não podemos passar. Existe um microsistema de proteção à moralidade administrativa, iniciado já antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e por ela perpetuado e reforçado. Esse microsistema é formado basicamente pelas leis números 471765, Lei da Ação Popular, 734785, Lei da Ação Civil Pública, pela Constituição da República de 88 e 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa. Esse microsistema normativo traz sanções de especial gravidade para os agentes públicos que eventualmente incidirem nas condutas tipificadas em suas prescrições. Em razão dessa peculiaridade, penso que há uma aproximação inegável deste conjunto de normas com o direito penal, formando o que se denomina usualmente direito administrativo sancionador. E continuando mais à frente a citação, é razoável pensar, pois, que pelo menos os princípios relacionados aos direitos fundamentais que informam o direito penal devam igualmente informar a aplicação de outras leis de cunho sancionatório. A mais, esses princípios acauteladores de direitos fundamentais são eles próprios garantias fundamentais e assim tornam-se aplicáveis a todos os indivíduos em qualquer esfera em que se encontre, seja penal, seja civil, seja administrativa. Ele vai até além. A primeira turma desta Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar sobre tal aproximação e aí ele tem uma subcitação de um precedente, RESP 513-576, da relatoria do ministro Francisco Falcão. Continua ele após essa citação. Não é diferente a opinião de Mauro Roberto Gomes de Matos, para que o caput do artigo 11 é bem amplo e perigoso, pois como norma punitiva que estipula graves sanções com conotações penais, não se afigura como razoável deixar a cargo do subjetivismo do Poder Judiciário a aplicação da norma sob pena do seu próprio esvaziamento. Cita ele a fonte. E continua, o que se expôs até aqui não é meramente formal, como pode ter parecido no início deste tópico, quando se fez alusão à questão do sistema. Ao contrário, esse sistema guarda fundamento na lógica da relevância dos bens protegidos pela ordem jurídica, os quais, como já exposto, são verdadeiros direitos fundamentais, entre eles os direitos políticos, por exemplo, passíveis de serem restringidos como forma de sanção por uma conduta ofensiva e outros valores importantes, legalidade, moralidade, imparcialidade, etc. De acordo com essa linha de argumentação, um princípio norteador do direito penal, que, em minha opinião, deve ter plena aplicação, Mauro Campbell, no campo do direito administrativo sancionador, é o princípio da culpabilidade, segundo o qual a punição de qualquer pessoa depende da atuação com dolo ou culpa. Na esteira dos ensinamentos, e aí continua ele, citando doutrina, que transcrevo do voto de Sua Excelência, e diz ele mais adiante, essa necessidade de tratamento unitário do direito punitivo e as consequências que daí advêm já seriam suficientes para rechaçar até segundo a qual a norma do artigo 11 da Lei número 8429/92 traz hipótese da responsabilidade objetiva. E continua ele explicitando essa divergência. E vou omitindo a leitura integral, que é longa, e mais
ao fim da citação, diz ele, é regra de boa hermenêutica que a aplicação das normas de direito civil só poderia se dar no caso concreto se nele houvesse a mesma ratio iuris. Mas não há. Repisando o que sustentei antes, o objetivo da Lei da Ação Popular, da Lei da Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa e também a gravidade das sanções impostas em razão dos atos de improbidade administrativa não autorizam a sistematização desse microsistema com a lógica de direito civil. E diz ele, e conclui que não é possível trabalharmos esse microsistema pensando nos casos de menor gravidade de sanção, porque se assim for, não seremos capazes de universalizar uma decisão sobre o artigo 11 para as hipóteses de incidência do artigo 11 da 8429, do qual pode resultar a perda de direitos políticos. E aqui fecho a citação. E digo então, senhor presidente, já próximo ao final, todas essas evidências, e aqui relembro que o ministro Mauro Campbell, salvo equívoco, foi exatamente o coordenador de uma comissão na Câmara dos Deputados para a alteração da Lei da Defesa da Probidade Administrativa, que apresentou exatamente e acompanhou a tramitação do projeto de lei que redundou exatamente na legislação que alterou a 8429. Permite só uma Pois parte? não, claro, ministro. Só uma observação, o ministro Mauro Campbell presidiu a comissão em relação à questão Ministro da Alexandre de prescrição. Moraes. Expressamente a comissão estabelecia que a prescrição só valeria para os casos dali para frente, né, a partir da promulgação da lei. E isso acabou sendo não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Na tramitação acabou sendo superada essa proposta que saiu de Sua Excelência. Mas, de qualquer forma, está claro aqui que Sua Excelência tem a concepção de que essas leis todas têm natureza punitiva próxima ao penal e não ao direito, seja administrativo, civil, seja penal. Pois não, ministro presidente? Não, só uma pequena observação. Ministro Alexandre, segundo o entendimento que está sendo Ministro Luiz Fux. aqui, ora posto de uma maneira, ora de outra, quer dizer, o Estado não poderia ter sido surpreendido com uma lei nova para fulminar uma ação antiga proposta segundo a lei vigente. Entretanto, tendo em vista o advento de uma nova lei, essa nova lei, segundo eu estou entendendo, ela tem eficácia imediata e geral e se aplica aos processos pendentes, não se aplicando àqueles que já transitaram em julgado. Não. É isso? Na questão da prescrição, o meu posicionamento, que acredito que foi seguido pelo ministro Fachin e pelo ministro Barroso, é no sentido de que a lei nova no tocante à prescrição se aplica a partir da sua promulgação, iniciando o Ministro prazo Alexandre a partir de da sua Moraes. promulgação. Ou seja, hoje, para os processos em andamento, existe a prescrição intercorrente? Sim. Qual o primeiro dia da prescrição intercorrente? Da publicação da lei. Ou seja, não retroage para pegar o prazo anterior. Não, sim, claro. O que pode confundir aí é que no dispositivo não há discordância. Não é isso, ministro relator? Porque, no caso Em pauta, o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Que os 5 anos já se passaram, exatamente. No caso concreto, exato. Né, aí isso vai ficar para a discussão da tese de acordo com a corrente que se formar a maioria. Né, por isso que eu nem aqui toco em tese na conclusão do meu voto, porque vai depender, né, das correntes nos dois temas que são colocados aqui. Ministro Toffoli, pois não, ministro Nunes Marques. Um reparo no que disse o presidente Luiz Fux. Ministro Nunes Marques. A tese que Vossa Excelência indagou, eu apresento uma tese divergente, né? Só para que fique claro o meu ponto de divergência que... eu não vou discutir tese agora. Não, isso não é só para colocá-la, não é nenhuma discussão, é só para posicionar. Em relação aos processos pendentes. Em relação a essa surpresa que Vossa Excelência falou, que o Estado foi surpreendido com uma lei nova que traz um prazo prescricional de processos em curso que se aplica anteriormente. O primeiro aspecto é assim, a lei nova, ela traz ela retira a tipicidade de um fato que a data da propositura existia. Então, ela não pode apagar o passado.
Agora, há feitos pendentes. Muito bem. Com relação aos feitos pendentes, o ministro Alexandre já colocou a posição dele. Não há mais possibilidade, segundo a sua posicionamento, de condenação por culpa, porque a figura desapareceu. E com relação à prescrição intercorrente, quer dizer, entrou uma lei em vigor que estabeleceu novos marcos e novos prazos de prescrição intercorrente. É essa nova lei que se aplica aos processos pendentes. Ok. É só para pontuar que o meu posicionamento em relação a isso foi bem antagônico. Eu trago uma tese que parte da nossa súmula 654, dizendo que essa garantia constitucional da irretroatividade é uma garantia construída pela Constituição para o indivíduo, em face das construções legiferantes do Estado, e não pode ser invocada pelo Estado a favor de si mesmo. Então, é uma tese diferente, só para posicionar... Permite, ministro? Pois não. Se eu bem entendi, presidente, para auxiliar, Claro. vamos dizer que haja um caso em que, entre o recebimento da ação da inicial por improbidade e a decisão de primeiro grau, antes da lei tenha corrido o prazo de 4 anos e meio. E hoje está em prazo recursal. Para mim, o meu posicionamento, que foi seguido pelo ministro Fachin, pelo ministro Barroso, para mim não há prescrição, porque não vai retroagir para pegar o prazo que não existia naquela época. Para o ministro Nunes Marques, a retroatividade pega, inclusive, esse prazo. Exatamente. E haveria a prescrição. Essa é a nossa divergência. A divergência é essa. Mas nesse ponto eu concordo com nesse o ponto o ministro André concorda. Só diverge na prescrição geral. Exato. Posso seguir, senhor presidente? Desculpe, ministro Toffoli. Era só para eu que agradeço e isso tudo vai clareando as posições. Pedindo vênia àqueles que... Ministro Dias Toffoli. De outra maneira, já em votos extremamente bem fundamentados, expressos, e me fiando aqui no posicionamento e nas citações que trouxe, teóricas, e também da jurisprudência do Superior de Justiça, tão bem explicitados pelo ministro Mauro Campbell, me leva à conclusão de que o direito penal e direito administrativo sancionador se correlacionam, por ambos exteriorizarem a manifestação penalizadora do Estado, subtraindo do cidadão direitos públicos individuais. Direitos públicos individuais. Vai para além dos direitos pessoais e privados. Se é assim, penso que na hipótese dos autos deve-se aplicar a retroatividade benigna, porquanto as penas, como estabelece a própria lei, ao trazer o título do capítulo que trata dos tipos, penas, aplicadas ao sujeito ativo da improbidade administrativa, são gravíssimas, importando, dentre outras consequências, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, o que as afastam definitivamente da seara civil. Sobre o ponto, ganha relevância a transcrição literal das lições de Fábio Medina Osório, ex-AGU, abro aspas. O certo é que vigora fortemente a ideia de que o Estado possui um único e unitário poder punitivo, que estaria submerso em normas de direito público. Essa caracterização teórica do poder punitivo estatal tem múltiplas consequências e, paradoxalmente, parcela das situações que lhe servem de premissa são extremamente problemáticas. A mais importante e fundamental consequência da suposta unidade do ius puniendi do Estado é a aplicação de princípios comuns ao direito penal e ao direito administrativo sancionador, reforçando-se nesse passo as garantias individuais. Prova dessa inegável realidade seria o fato de que o legislador ostenta amplos poderes discricionários na administrativização de ilícitos penais ou na penalização de ilícitos administrativos. Pode um ilícito hoje ser penal e no dia seguinte amanhecer administrativo ou vice-versa. Não há um critério qualitativo a separar esses ilícitos e tampouco um critério rigorosamente quantitativo, porque algumas sanções administrativas são mais severas do que as sanções penais.
Pode haver, claro, tendências em termos de política de direito punitivo. Isso não significa que haja espaços demarcados por critérios qualitativos, salvo em raras e excepcionais situações contempladas nas cartas constitucionais, onde se torna possível discriminar situações obrigatórias, tipificação penal ou, ao revés de tipificação penal interditada. Direito administrativo sancionador é o nome da obra. E digo eu, diante desse cenário, ao lado do princípio da retroatividade benigna, exige-se do hermeneuta, repito as vênias, e também reconheço a profundidade dos votos e a firmeza das teses divergentes já lançadas, mas eu entendo que ao hermeneuta cabe a aplicação de técnica de interpretação restritiva, jamais ampliativa na seara do direito sancionador. A interpretação não pode ser restritiva em matéria de direito sancionador. Isso é um clássico da teoria do direito. E não é apenas o ato administrativo sancionador, mas também o processo administrativo sancionador, que deve respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica e da aplicação restritiva, corolários do princípio da legalidade administrativa. Mas não é só. Há que respeitar o princípio da reserva legal, previsto não só no artigo 5º, inciso 2, mas também no caput do 37 da Constituição Federal, o qual impede que a administração pública venha se utilizar de norma que ela mesma reconheceu desnecessária. A administração pública... Em pauta, ação no recurso extraordinário 843-989, recorrente Rosiméria Terezinha Córdova. O tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Vota o ministro Dias Toffoli. Graves e injustas e não isonômicas, que isso afetará a isonomia. Penso que é precisamente esse o importante papel desta Corte Suprema, garantir que os critérios de integração dos dispositivos da Lei 8429 e na Lei 14.230 estejam suficientemente delineados de acordo com a Constituição Federal. E volto a citar Fábio Medina Osório, abro aspas, os regulamentos dos atos administrativos costumam integrar o núcleo dessas proibições, de tal sorte que resulta comum falar-se em normas em branco no campo do direito administrativo sancionador. Uma norma remete um intérprete a outras de categoria inferior, inclusive normas administrativas, atos administrativos, permitindo-se uma dinâmica própria e altamente veloz no interior do próprio sistema repressivo. Necessário, sem embargo, observar o respeito ao princípio da tipicidade formal e material, de modo a não ser possível que o legislador outorgue de forma total e completa a competência tipificante à autoridade administrativa, pois assim estaria esvaziando o princípio da legalidade. Fecho aspas. E digo, talvez esse tenha sido um dos méritos da Lei 14.230 de 2021, ao estabelecer de maneira mais objetiva as condutas consideradas improbas, porque os tipos eram extremamente abertos e o subjetivismo do julgador era amplíssimo. E vamos e venhamos. Eu, por várias vezes, seja em palestras, seja em aulas, seja em comentários, eu sempre disse, o exagero de um lado vai levar o legislador a reagir, porque os excessos levam a uma reação. É o pêndulo. Nós vivemos, a sociedade ela é pendular e o Congresso Nacional sente, evidentemente, essas necessidades de adequação. Então, esse foi um mérito da nova legislação. Alguns sustentarão que a prova do elemento subjetivo é muito difícil de se produzir ou praticamente impossível, dirão outros. Entretanto, não há que se olvidar que jamais se deve presumir a má-fé, muito menos quando se está a tratar de atos praticados por agentes da administração pública ou por quem esteja vinculado às finalidades públicas, em situações eleitas pela própria legislação infraconstitucional. E aqui eu faço uma outra citação e vou saltando trechos do voto para dizer: no caso de haver acusação da prática de ato de improbidade administrativa, para que se obtenha a condenação, é preciso que exista prova concreta de que houve o ato improbo por dolo. Portanto, há que se exigir nas ações de improbidade a prova do elemento subjetivo. Também não foi por outro motivo que a exposição de motivos do projeto de lei 14.4691, que originou a Lei de Defesa da Probidade Administrativa, elaborada pelo então ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, enfocava... Aliás, essa legislação foi feita
quando era ministro. Esse projeto de lei foi feito quando era ministro Jarbas Passarinho, mas o seu autor material, o principal autor material, o saudoso ex-ministro do TSE, Célio Silva, que era, até pouco tempo, o egresso da São Francisco, o decano dos franciscanos mais antigo em Brasília. Querido Célio Silva, que eu tive a honra e o prazer de ter tido convivência com Sua Excelência. E foi da pena de Célio Silva que surgiu essa importante lei, a Lei da Defesa da Probidade Administrativa. Pois bem, não foi por outro motivo que o projeto de lei realizado enfocava que a principal finalidade do pretendido diploma era servir de importante instrumento para o combate à corrupção, uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o país. Isso foi escrito em 1991. Ultrapassadas mais de 3 décadas, infelizmente, convivemos ainda com essas mazelas. Pois bem, volto a citar mais adiante o saudoso ministro, que será homenageado daqui a pouco, Teori Zavascki. Abro aspas. O ponto de referência aqui já não é o de preservar ou recompor o patrimônio público ou os atos da administração. Objetivo primordial da ação civil pública e da ação popular. Destaca Teori, mas sim ao se referir à Lei de Defesa da Probidade. Fundamentalmente, o de punir os responsáveis por atos de improbidade. Foi, pois, com esse objetivo, disse Teori, que, regulamentando o dispositivo da Constituição, surgiu a Lei 8429, de 2 de junho de 92. Segundo a ementa, é lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e da outras providências. Entre as outras providências, há regras de natureza processual, disciplinando a ação judicial para a imposição das referidas sanções. É a ação de improbidade administrativa. Trata-se, portanto, de ação com caráter eminentemente repressivo. Sob esse aspecto, ela é marcadamente diferente da ação civil pública e da ação popular. Teoria. Todavia, há entre elas um ponto comum de identidade. As três, direta ou indiretamente, servem ao objetivo maior e superior de tutelar o direito transindividual e democrático a um governo probo e a uma administração pública eficiente e honesta. Isso está na obra Processo Coletivo, Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, Teori Albino Zavascki, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 107. Digo eu, para mim, com as devidas vênias, e vejam a importância, nós estamos falando de retroatividade ou não de norma sancionadora, que atinge ao máximo o cidadão. Fossem tipos penais que tivessem sido abolidos, não estaríamos a discutir. E como é que nós vamos... Aqui não, aqui vamos partir de premissas de tempus regit actum, premissas típicas do direito privado, se estamos falando do direito público sancionador, com a devida vênia. Não há dúvida que a Lei de Defesa da Probidade Administrativa é um importante marco na luta contra a prática de atos de corrupção por agentes públicos. E nós a aplicamos, porque o Congresso aprovou. Assim como aplicamos tipos penais. Assim como há uma discussão que está na própria Corte sobre o tipo penal do uso de entorpecentes no que diz respeito à maconha, que hoje é sancionado. E há uma discussão que está colocada aqui no próprio tribunal, em ação que já teve início de julgamento. Vale sublinhar, no entanto, não ser esse o único instrumento a possibilitar a punição dos corruptos. É de fundamental importância para o país, e aqui eu faço algumas perorações a respeito do combate à corrupção, mas não vou aborrecer, isso é para registro de posicionamento, não pertine diretamente ao caso concreto ou à repercussão geral. Pois bem, no que se refere à prescrição geral intercorrente, o mesmo raciocínio entendo que deva ser aplicado, seja porque, conforme a minha posição, as penas impostas pela Lei de Improbidade Administrativa não têm natureza civil, aproximando-se
e sendo similares ao direito penal, seja porque a prescrição é norma de direito material, que, na hipótese vertente, tem natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade e fundamento exatamente no disposto no artigo 107 do Código Penal, diante das premissas e dos pressupostos do meu voto, senhor presidente. Ao adotar essa perspectiva, as normas em apreço assumem status de garantia do cidadão, trazendo à baila novamente a premissa fixada no início do meu voto, no sentido de que a relação entre o cidadão e o Estado obedece à lógica da retroatividade benéfica, sobretudo quando se amplia os direitos e se reduz o poder punitivo estatal, que é da competência do Congresso Nacional. É da competência do Congresso Nacional. Nesse sentido, trago à colação trecho de, na minha opinião, magnífico artigo publicado também no importante site Consultor Jurídico, da lavra de Felipe Maia Broeto, sobre a aplicação das normas em questão. Abro aspas. Com efeito, é o caráter quase penal, em subaspas, trabalhado há anos por Gilmar Ferreira Mendes e Arnoldo Valdes, que confere à LIA, nos pontos e que mais benéfica aos cidadãos, a incontornável retroatividade, ressalvadas as disposições exclusivamente processuais. Quanto à ressalva relacionada às questões processuais, a propósito é necessário assumir uma posição clara. Prescrição nunca será matéria processual, independentemente do momento em que ocorra, uma vez que tem, por um lado, repercussão direta na esfera de liberdades públicas dos cidadãos, assim como ostenta, por outro, inegável contenção ao poder punitivo estatal. Continua no artigo o autor. Dessa forma, não há de se fazer cisão alguma entre prescrição ordinária, Instituto de Direito Material, e prescrição intercorrente, de índole processual, como defende Tiago de Carmos Martins, ao sustentar que, sob aspas, em se tratando de prescrição intercorrente, tendo em vista sua natureza processual, é de ser reconhecida sua aplicação imediata aos processos em curso, artigo 14 do CPC, no que tange a atos processuais não concluídos. Fecho as subaspas, continua a citação do artigo. Na visão do autor, para processos em curso em 26 de outubro, é inviável a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, pelo que não se há de exigir que esses processos sejam julgados em 4 anos a contar do ajuizamento. Ao passo que, estando o processo em curso e sendo a prescrição intercorrente, norma de direito processual, aplica-se desde logo a contar da entrada de vigor da alteração legal, naquilo que ele chama aplicação prospectiva não retroativa da nova norma de processo. E ele fecha novamente a subcitação. E continua a citar o artigo. O problema da perspectiva de Tiago do Carmo Martins nos parece a divisão que faz incidir sobre o tema prescrição, o qual não deveria comportar grandes controvérsias. As premissas que defendemos são claras e nos permitem chegar às conclusões validadas pela lógica. 1. Normas penais mais benéficas retroagem por força de disposição constitucional e convencional. 2. Prescrição é norma penal que sempre deve retroagir em benefício do réu. 3. Normas de direito administrativo sancionador, inclusive as relacionadas ao Instituto da Prescrição, possuem similitude ontológica com normas penais. Logo, normas de direito administrativo sancionador, inclusive as relacionadas ao Instituto da Prescrição, quando mais benéficas, devem retroagir. Fecho a citação do artigo publicado no site Consultor Jurídico. Enfim, senhor presidente, por todas essas razões, filiam-me, aqui, quando eu fiz o texto, ainda não havia o voto do ministro Nunes Marques, depois eu vou adequar, mas na fundamentação também, quanto ao ponto de dados temas, eu filimo aos fundamentos trazidos pelo ministro André Mendonça, mas em maior extensão. Em maior extensão, penso que, como fez o ministro Nunes Marques, entendendo aplicável os dispositivos previstos na Lei 14.230 de 2021 aos processos futuros, aos que ainda estão em curso e também às execuções das sanções, as execuções das penas, assim como aos demais incidentes dos atos de improbidade culposos, sempre os culposos que foram abolidos, adotando as mesmas premissas
e a mesma lógica com relação aos prazos de prescrição geral e intercorrente mais benéficos ao réu. No caso concreto, penso que as diversas perspectivas apresentadas pelos ministros que me antecederam, acrescidas das razões que trago em meu voto, conduzem inevitavelmente, no caso concreto, como já falamos, não há divergência até aqui quanto ao dispositivo, que é no sentido de dar provimento. Mas o que eu entendo, em suma, senhor presidente, que aqui se aplica, sim, aquilo que diz respeito, mutatis mutandis, a abolício criminis, ou seja, inclusive atingindo as execuções de sanções já transitadas em julgados em andamento, que poderá o juízo responsável, de imediato, decretar a absolvição, a não punibilidade, a absolvição daqueles pela abolício criminis. É como voto, senhor presidente, pedindo vênia aos respeitosos e bem fundamentados votos que divergem desta ótica. Também muito bem fundamentado o seu voto, ministro Dias Toffoli, mas verifico que o tema é candente, temos ainda que debater e vamos à homenagem ao nosso saudoso ministro Teoria no Museu do Tribunal e amanhã continuaremos o julgamento. Agradecer a colaboração de todos os presentes aqui, servidores, ministros, e todo o Procurador-Geral da República, a nossa secretária. Eu declaro encerrada a sessão.